Boa tarde, mais uma aula de análise computacional de termofluidos. Eu vou aprofundar nossos conceitos, agora entrando um pouco mais a fundo na teoria, na matemática por trás. Essa aula vai ser de modelos contínuos ou discretos. Então, iniciando, para dar o conceito de discreto, a gente tem que, naturalmente, tudo no computador vai ser discreto. Um exemplo que eu gosto de dar é da imagem no computador, né? A gente vê uma imagem que parece algo contínuo, contornos, né? Texturas, mas na verdade elas estão sendo feitas pelo computador, pela própria tela, através de vários pontinhos de luz, que a gente está afastado o suficiente para não percebê-los. Mas então aqui eu coloquei fotos da Mona Lisa em diferentes escalas de pontos de luz, chamados de pixels, né? E à medida que a gente vai diminuindo o número de pixels, vai aglomerando as cores, a gente consegue perceber facilmente que ela é feita por pontos, né? Começa a ficar cada vez mais borrado, difícil de ver os contornos. A gente cada vez vai vendo mais o discreto. Indo de 512 por 512 pixels para 32, a gente consegue perceber essa transição. E no nosso dia a dia, no mundo real, também, muita coisa que se faz é interagir com o discreto. Cada vez que vai comprar alguma coisa, por exemplo, uma lista de mercado, a gente tem uma lista de itens que é totalmente discreta. A gente precisa, para pagar um valor, né, escrever o que a gente vai comprar, seja em quantidade, 3 ovos, 5 batatas, seja em volume, 2 litros de leite ou 2 litros de refrigerante, ou seja também em massa, 500 gramas de arroz, e, entre outras coisas, a gente está sempre dando um valor, o preço vai ser atribuído uma certa quantidade. Então a gente acaba no dia a dia discretizando tudo que a gente interage. E fica com essa dualidade. A natureza pode ser contínua, mas a nossa interação humana com ela quase sempre é discreta. Porém, se tudo no dia a dia é meio que discreto, por que porque diabos, né? Os livros de mecânica de fluidos e transferência de calor, a base dessa disciplina, são cheios de derivadas integrais e campos contínuos. Por que se trabalha com essa matemática mais complexa? Por que tem essa etapa futura de pegar essas equações mais complexas e discretizar? A resposta disso está lá no início da mecânica dos fluidos. Eu vou ler um pouco aqui a definição. O fluido é tratado como um meio contínuo, isso é, uma distribuição de matéria que preenche o espaço de forma contínua, sem vazio ou descontinuidades. Qualquer propriedade macroscópica do fluido, densidade, velocidade, pressão e temperatura, é definida em todo ponto do espaço e varia continuamente no espaço e no tempo. A gente faz essa definição teórica para conseguir trabalhar em cima do fluido. A gente considera ele contínuo por ter uma quantidade muito grande de elementos discretos, seria os átomos, dentro de um certo ponto, vale mais a pena trabalhar de forma contínua, é mais fácil definir a matemática de forma analítica, coisas resolvíveis com a mão, né? Então, matematicamente, isso permite escrever o fluido por campos contínuos, as famosas funções diferenciais e aplicar cálculo diferencial integral diretamente. Essa abordagem é vitoriosa no estudo da engenharia por muito tempo, por ser uma simplificação bem pertinente. A gente tem aqui que num ponto, num mol, né, num ponto, um volume muito pequeno de molécula, de fluido, tem 10 na 23 moléculas. É pequeno o suficiente para que as propriedades sejam aproximadamente uniformes dentro dele, porém é grande o suficiente para conter um número estatisticamente enorme de moléculas, a fim de dizer que elas se distribuem de forma uniforme, né, dentro do fluido. A realidade física fundamental, se for estudar a física base por trás das coisas, é discreta, um número fixo, 10 a 23 átomos, moléculas, partículas e subpartículas. Dá para estudar
a estatística das posições e as flutuações, porém, a gente acaba estudando na engenharia simplificações que dizem que estudam como se fosse algo distribuído continuamente e tem equações mais simples do que se for trabalhar com a física discreta. Então, nós temos aqui o nível molecular, impossível de aplicar na engenharia, que é discreto. A gente passa a trabalhar com o nível macroscópico, que é contínuo, que a gente abstrai nossas equações normais do dia a dia da engenharia. E quando a gente vai tornar discreto o computador, vai ser após simplificar esse nível macroscópico, não vai ser trabalhando direto no nível molecular, que a gente não, também, mesmo com o computador, não consegue calcular as coisas para engenharia. Então, acaba tornando esse processo de enxergar na física o discreto, simplificar as equações para trabalhar de forma macroscópica na teoria, né? E depois na prática para usar o computador, tornar novamente discreto, só que agora em uma nova escala. E que a gente vai definir igual a gente pensou lá no previsão do tempo, tem a sua escala de quilômetros, de bairros, de cidades e escala de tempo em horas, né? Então a gente vai definir para o nosso problema uma escala e trabalhar com ele no nível computacional. Então, o computacional são técnicas que transformam o mundo contínuo da física, equações diferenciais em problemas discretos que o computador consegue resolver. Na engenharia de termofluidos, discretizamos espaço e tempo e aproximamos derivadas integrais e aplicamos então conservação nas equações de forma natural. O resultado são soluções práticas e rápidas e com erro controlado. O objetivo é quebrar as equações contínuas em uma série de cálculos simples resolvidos em massa pelo computador. O resumo disso é que o contínuo é a linguagem mais elegante da física, mas é impossível de usar diretamente na engenharia. Então a gente faz esse processo aqui. Um dos exemplos que eu gosto de mostrar é o exemplo da integral. A primeira definição de integral que a gente aprende lá em cálculo é a soma de Riemann. Para aproximar essa área embaixo da curva aqui, essa exponencial aqui, a gente pode fazer retângulos e calcular a área desse retângulo dizendo que representa a área embaixo da curva. Se a gente usar um retângulo só, a gente vai estar acertando toda essa região aqui embaixo da curva, mas vai estar pegando toda uma região em cima da curva também. Vai ser uma simplificação muito ruim, né? Então, progredindo o número de retângulos aqui, passando para dois retângulos, a gente pode ver que a gente diminui nosso erro. Agora tem só essa área aqui acima da curva, e nessa divisão aqui a gente está atribuindo um valor melhor para a área abaixo da curva. Aí aumentando para 3, a gente diminui mais um pouco nosso erro, tá? Encaixando cada vez mais as minhas áreas simplificadas aqui, base vezes altura, dentro da curva e pegando só o que está abaixo da curva cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Quando a gente joga isso para o computador e consegue colocar um número bem grande de retângulos, praticamente vai ser a área embaixo da curva, né? Vai ter pouco erro aqui para cima.